Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Pergaminhos na Bota, dessa vez o número 2. Eu espero que vocês tenham gostado do Pergaminhos na Bota número 1. Nós estamos testando esse novo formato, devido à quantidade de e-mails que não tem sido tão grande, mas a gente achou legal experimentar. E comentem o que vocês estão gostando, como é que vocês estão achando que deveriam ser, enfim. E hoje, como eu percebi que nós tínhamos muitos e-mails falando da aventura de Badlands, resolvi trazer aqui algumas pessoas especiais, alguns jogadores da aventura. E estão comigo alguns deles aqui. Apresentem-se. Olá, eu sou o Heitor, jogo em Badlands com Tony Cabeça de Cone. E é isso, estou aqui, olá. E aí, gente, eu sou o Vitor, jogador do Broody. E é isso, vamos ler alguns e-mails aí. Eu sou a Fovo, eu sou do México, no estudo Ampersand. E acho que é a segunda vez que eu jogo com vocês. Mas com quem você está jogando em Badlands? Vou procurar o nome da personagem. Ela não lembra, mas é a Izusa. Sim, o nome é Izusa, mas não lembro o tipo, uma índia brava que tem o espírito do urso. Ok, então, dadas as apresentações, vamos ler os e-mails que nos enviaram. Em particular, um ouvinte da primeira temporada de Badlands e outras aventuras nos enviou alguns e-mails. Nós vamos ler alguns deles. Vamos lá, então vamos começar aqui. O primeiro e-mail que foi enviado pelo Matheus através do contato@rpgnext.com.br. O Matheus, ele fez correto. Ele mandou e-mails. Eu sei que muitos não usam essa ferramenta arcaica, mas usem. É a garantia que vocês vão ter que nós vamos ler os comentários de vocês. E eu vou pedir que você, Heitor, comece a ler esse e-mail para nós. Com muito prazer, o Matheus falou o seguinte: Olá pessoal, olá Matheus. Comecei a ouvir Badlands e estou no episódio 5 agora. Confesso que a temática Bang Bang nunca me interessou muito por conta de como os indígenas e as mulheres geralmente são retratados. Apesar de haver alguns desses clichês e eu poder problematizá-los, prefiro focar nos pontos positivos da aventura. A trama começou devagar, com uma boa ambientação e foi se desenvolvendo num ritmo muito gostoso. O Anderson está de parabéns pela variedade de temas abordados e a dramaticidade imposta. Os PJs matando o diabo me deixou com muita vontade de saber o que vai acontecer em seguida. O conflito do Lone com o gêmeo maligno foi maravilhoso, mas, se me permite abrir um parênteses, fiquei em dúvida qual foi a regra usada que aborda diminuir deslocamento básico e esquiva a partir de um dano elevado. Enfim, estou dando muitas risadas, ficando tenso e com vontade de saber o que vai acontecer em seguida. Aproveitando essa mensagem, eu também ouvi os episódios que abordam Piratborg e Morkborg, não conheci o sistema e fiquei maravilhado. Apesar de não gostar de vertentes mais agressivas de metal, a temática do primeiro, que é uma alta fantasia em um mundo em decadência, me apetece muito. Sou muito fã de Dark Souls e gosto de assistir gameplays dessa temática, como Darkest Dungeons e Fear and Hunger. Eu achei o livro uma obra de arte, apesar de não ter achado tão incômodo quanto o Anderson, e entendo que tem pessoas mais sensíveis. E o que falar de Piratborg? Meu sonho é fazer uma campanha em alto mar com os meus amigos. Acho que vou ler o livro só por diversão. Obrigado pelo trabalho, pessoal. É isso. E aí, como sou eu que respondo e-mails, sou eu que respondo seus e-mails, pessoal. Pelo menos hoje, né, que você está ouvindo isso. Eu respondi pro Matheus, né? Olá, meu caro Matheus. Fico muito feliz de ler suas palavras. Em relação a Badlands, foi uma aventura muito divertida e acredito que logo possamos trabalhar em uma continuação. Quanto à questão de temáticas complicadas, infelizmente não dá para mascarar tudo. Para você ter noção, o cenário se passa em meio à Guerra da Secessão, ou seja, estamos falando de escravidão, mas fugindo na medida do possível desse tópico. Confesso que não é fácil, mas trabalharei nas próximas aventuras para amenizar isso. Apesar de que é importante apresentar coisas, mesmo que desagradáveis, como exemplo do que não fazer ou o que não é correto. É tipo aquele negócio de amar odiar o vilão. Em relação à regra de deslocamento, é simples. Se o personagem perder mais que 2/3 do HP, seu deslocamento e esquiva caem pela metade. Quanto às forças de Morkborg e Piratborg, como afirmei nos programas, o que mais me chamou a atenção foi a simplicidade. São as tabelas que ajudam muito os mestres. Fiquei surpreso em ter gostado muito deles, principalmente Piratborg. Como você, também sou fã em Dark Souls e acho que isso também influenciou na questão do Morkborg. E aí eu acho que o Matheus respondeu o e-mail, né? Ele fez a tréplica do e-mail pra você. E ele falou o seguinte: rapaz, esse assunto tá pano pra manga, dá mesmo.
Concordo contigo, não é interessante mascarar temas sensíveis só porque são sensíveis. Não é como se a gente parar de falar deles, as consequências fossem parar de acontecer. É tudo uma questão de sensibilidade com as dores dos outros e respeito na forma como abordamos esses temas. Na minha humilde opinião, não é porque um determinado contexto histórico era misógino e racista que meu personagem vai ser. Concordo, gênero no meio igual. No final é tudo jogo de faz de conta. Nas minhas mesas, pelo menos, eu proíbo esse tipo de comportamento porque só afasta mulheres e outros grupos vulnerabilizados. Enfim, desculpe pela palestrinha, fique tranquilo, acho que praticamente todo mundo aqui concorda 100% contigo. Sobre os sistemas Borg, estou ansioso para ouvir aventuras. Sou muito fã de GURPS, foi o primeiro livro de RPG que eu comprei e li, e quando você falou que falta tabelas desse tipo em GURPS, eu pensei, é verdade. Pô, impressionante o fato de poderem faltar tabelas em GURPS, mas beleza. Seguindo para o próximo parágrafo do e-mail. No meu tempo livre, eu comecei a compilar uma planilha de vantagens e desvantagens de acordo com categorias para diversos tipos de cenário. Caralho, você não tem nada pra fazer da tua vida, hein, Matheus? Cacete, bicho. Exatamente. Confesso que estou me divertindo. Pô, caralho. Pô, tô muito fã de GURPS mesmo. Obrigado pela resposta e ótimo trabalho. Nós que agradecemos o e-mail, Matheus. Por favor, vá procurar hobbies mais saudáveis, talvez, do que ficar fazendo tabelas. Porque puta que Pois é, o cara gostar de fazer isso é muito sofrimento, porque eu também tenho vontade de fazer muitas coisas, mas é aquele negócio, né? Tempo e vida, a vida não deixa, sabe? Não sei nem se eu posso julgar muito ele falar que gostou de fazer as planilhas. O que mais me impressionou em tudo isso que ele falou, e eu acho que a única coisa que eu realmente discordo dele, é quando ele fala que o livro de Mörk Borg não afetou ele, que não é incômodo. É tipo assim, desculpa, Matheus, mas acho que nem os autores gostam de como o livro de Mörk Borg é apresentado, tá ligado? É bonito, mas é chocante. Nossa, é um bagulho. Qualquer coisa escrita naquela fonte que o Mörk Borg usa é impossível de entender. Não, e exatamente, é terrível. Você que está em outra localidade, você já teve a oportunidade de ver, mexer com o Mörk Borg, vocês aí da Ampson? Sim e não. A gente foi convidada para uma colaboração, assim como aqui com vocês. Então, eu não joguei, mas mudamos, como se diz? Mas as pessoas do estudo, eles jogaram. E eu tive a oportunidade de ver um pouco de como é. A verdade, eu não gostei. Mas talvez porque eu não joguei diretamente, somente escutei um pouco do jogo, mas a informação geral que eu tenho, eu não gostei muito. Entendi. Quem sabe você tem outras oportunidades de jogar. É interessante. É o seguinte, sobre esse e-mail que ele mandou, de fato, tem muita coisa que eu tentei mudar na aventura, porque não é porque a gente está jogando, né, principalmente GURPS, que é muito simulacionista, que aí você tem que, né, enfiar o pé na jaca e, inclusive, ativar gatilhos, esse tipo de coisa, né? Uma coisa que eu até falei na forja mesmo da aventura, né, da primeira temporada, é que essa aventura que eu narrei, né, que da primeira temporada, eu mudei algumas coisas para ficarem mais legais e terem mais a ver com a história, mas, por exemplo, o vilão final não era o Dimácio, era um homem negro, vestindo uma roupa do exército dos confederados, era dos confederados. E eu não lembro exatamente como ele tinha conseguido essa roupa, né? A aventura em si, ela mexe pouco, né? Apesar da época, ela mexe pouco com essa questão da confederação, da guerra civil dos Estados Unidos, questão da escravidão e tal. Mas eu mexi com o mínimo. Eu nem citei isso na aventura, né? Nem tinha porquê. E tem muitas questões dessa época, né? Do Velho Oeste, questão de abusos e tal. Não só do lado dos homens brancos, os cowboys, mas também dos índios, né? Lógico que depende do filme que você assiste, do livro que você lê, depende da visão, da ótica, né? Mas a gente tenta fazer da forma mais divertida para todo mundo e que dê certo, né? Principalmente nesse cenário, né? Que é fantasioso, então não tem porquê trazer essas coisas 100%, né? Vocês têm alguma dúvida, algum comentário sobre esse comentário? Só que qual quantidade de diabo disponível aí pra gente dar tiro, pra que ficar, né? Pô, e
mais de diabo. Teve diabo boi, teve diabo lobo, aí teve diabo caveira, aí teve diabo fantasma. Pô, caralho. E até diabo. Isso. Pô, pode ter. Ele citou aqui o diabo, né, no caso, que era o búfalo lá, que eu até falei, esse nem era pra ter havido isso aí, mas vocês me forçaram a colocar um elemento extra pra aventura andar, mas ele não existia não na aventura inicialmente, né? Enfim, é isso aí. Então vamos passar pro próximo e-mail. E sobre Mork Borg, nós fizemos, né, lives e forjas falando sobre o próprio sistema Mork Borg, sobre o Pirate Borg, e eu acredito que você está ouvindo nessa data que você está ouvindo esse programa agora, nós também já fizemos uma forja sobre um novo filho do Mork Borg, que é o Berserk, que é uma versão viking. Então eu espero que você tenha gostado, se tudo tiver dado certo. É isso aí. Vamos pro próximo então. Desculpa, eu gostaria de falar do que ele diz dos temas sensíveis. Porque eu estou de acordo que a gente precisa ter cuidado e não falar de algumas coisas só para falar. Assim, você vai ter alguns temas sensíveis, você precisa de ter o acordo de todos os jogadores, primeiramente, e também ter como se diz, disclaimer no podcast ou vídeo para as pessoas que vão assistir, porque você não sabe se eles têm alguma problemática. Mas uma coisa que eu gosto muito dos jogos de RPG é se você jogar com cenários baseados na realidade, é que você pode tentar, pode ser aprender ou ter um processo de, pode ser resolver algumas temáticas da sua própria vida ou conflito na história, sem ter que realmente passar essas coisas na realidade. Não sei se estou falando lógico, mas sim, eu não estou falando da intenção de reescrever a história. Eu acho que não tem sentido, mas às vezes a gente pode tentar fazer alguma coisa como o que eu tivera feito se eu estivesse morando no 1800, alguma coisa. Eu realmente gosto quando os cenários baseados na realidade são realistas, mas sempre quando todas as pessoas, todos os jogadores estão de acordo com os temas. Isso. Depende muito depende muito do grupo, né? Tipo assim, depende da intenção do grupo, porque eles são temas sensíveis e por eles serem temas sensíveis você tem que ter, comentário óbvio, você precisa ter sensibilidade para lidar com eles. Claro. Porque você não... Porque assim, eu entendo qual é o ponto que o Matheus traz no e-mail, que é o ponto em que eu concordo muito com ele, que é existe dentro do RPG, dentro da bolha do RPG, e é uma coisa que os anos recentes mudaram muito, tipo assim, dos anos recentes, sei lá, dos anos 10 pra cá, de 2010 pra cá, assim, as coisas têm mudado, mas tipo, tem uma geração inteira de RPGistas mais antigos onde era muito prevalente, assim, uma quase fetichização da violência pela violência. E tipo assim, é uma tentativa meio adolescente de tornar o jogo adulto e de dizer que olha só como nós somos maduros, estamos lidando com coisas super pesadas. E tipo, às vezes você só tá sendo burro, sabe? Tipo assim, de falar certas coisas, de expor certas coisas num ambiente onde você não tem propriedade e, de novo, a sensibilidade para fazer aquilo da maneira correta, sabe? E isso pega muito pra muita gente, sabe? Assim, eu acho que é uma conversa muito importante e muito complicada de se ter, porque ela exige, de novo, um nível de sensibilidade muito grande de todo mundo envolvido, assim, sabe? Tipo, tanto de quem defende que precise ter, quanto de pessoas que defendem que, pô, talvez eu não me sinta confortável tendo, quanto pessoas que, sabe? Tipo assim, é muito difícil achar o balanço pra fazer os pontos todos convergirem, sabe? Numa coisa só. O problema são os extremos, né? Eu concordo 100% com o que a Fofo falou e com o que o Heitor falou. Tipo assim, eu acho que antes havia esse problema do pessoal querer detalhar coisas desnecessariamente, envolver coisas desnecessariamente. E hoje, na verdade, hoje já é o contrário, o outro extremo, não pode nem citar. Não, eu acho que tem que haver equilíbrio, tudo na vida é equilíbrio, né? Sim. E também então, tipo assim, se todo mundo sabe, olha, vamos passar nessa história aqui, nesse tempo, tudo
acontecia isso e isso, pá. A gente vai citar esses temas. Claro que não vai entrar em detalhe, não sei o que, expor uma coisa, fazer uma coisa explícita, sem necessidade. Pra quê? Não tem necessidade. Mas vamos abordar esse tema. Então, tipo assim, se vai ter uma questão polêmica, eu espero dos meus jogadores, né, que eles fiquem com o lado razoável que nós entendemos hoje em dia, né? Eles não vão concordar com aquele que está sendo preconceituoso, com aquele que está fazendo atitudes absurdas. Então, tipo assim, se um jogador que está jogando comigo tem esse tipo de atitude, ele vai deixar de ser meu jogador, entendeu? Então, tipo assim, eu espero que ele não vá concordar com esse tipo de coisa. Então, o tema é levantado não pra ficar explicitando, mas para até ver como se trabalhar com essas coisas, como uma mente sadia poderia trabalhar com essas coisas na medida do possível. Agora sim, claro que tem que haver a questão do conforto, né? Eu digo assim, a gente também tem esse acordo, como a Fovo falou, porque, por exemplo, eu gosto do sistema Morkborg, a gente estava falando sobre e tal, mas principalmente o Morkborg, ele tem muita coisa herege e tal, e como eu sou um cristão, isso me afeta um pouco. Assim, a mecânica eu gosto, mas a temática em si, ela tem muita coisa herege e tal, e tipo, eu não tocaria muito aí. Outro exemplo também, vamos fugir do Morkborg, o próprio GURPS. O cenário oficial de GURPS, que é Brainstorm, tem uma parte muito... pode dizer que é até um dos pilares, que é a questão religiosa. Todas as religiões no cenário praticamente são religiões que existem. Então, tanto para não me ofender, né, ofender a mim mesmo, como outras pessoas, se um dia eu conseguir narrar uma campanha no cenário, provavelmente eu não vou citar muito a questão das religiões, não vou entrar muito nesse assunto. A gente evita as polêmicas, entendeu? E vai trabalhando na medida do possível. Vão existir lá? Provavelmente sim, mas a gente não precisa, como o Vini sempre fala, né, e o Jaiminho, vamos evitar a fadiga. Mas assim, é bom lembrar que a primeira temporada a gente era 4 jogadores e o mestre, né? E aí entra depois a Lupita, né? A personagem da Lupita ali. E assim, 90% do grupo são homens héteros, brancos, sabe? Tipo, então vai ter muita coisa que às vezes a gente não vai passar desapercebido por a gente, às vezes, que, isso aqui pode ser uma coisa sensível pra alguém em algum grupo, né, coisa do tipo. Então, assim, uma coisa legal que o Matheus fez, e comentou que, tipo, tem alguns dos clichês que ele pode problematizar ali, mas, cara, eu, por exemplo, na minha percepção, eu não consigo lembrar de algum. Que a gente, de algum clichê que a gente tenha usado de forma problemática, né, assim, com algumas aspas aí, talvez. Então, assim, fica à vontade, Matheus, e de quem estiver ouvindo, de não gostei de como vocês abordaram esse assunto e por X, Y e Z, sabe? Tipo, dar as razões do porquê que aquilo pode incomodar alguém. Obviamente, né? Dependendo de quem responder e como responder, a gente vai só ignorar. Né? Porque a gente tá num mundo que tá cada vez mais fácil de perceber que a gente não pode ficar dando voz pra todo maluco, né? Do que falar o que quiser. Mas enfim, acho que a gente sempre tem espaço pra aprender, né? Também, com certeza. Com certeza. Então, nos mandem e-mails. Nos mandem e-mails com as suas opiniões. Só não xinguem, porque senão vocês vão continuar querendo ser ouvidos e não vão ser ouvidos, né? Enfim. Vamos passar pro próximo e-mail. Fovo, lê esse próximo, que ele é pequenininho. Também do Matheus. Enviado também para o contato@rpgnext.com. Então, ele diz: ouvi o episódio sobre Daimon. Não conhecia o sistema, mas achei bem interessante. Gostei muito de ouvir o convidado Neto e adoraria ouvi-lo dissertar sobre o vampiro e etc. É interessante como um sistema bem brasileiro me passou completamente fora do radar. Eu achei umas coisas na internet e realmente a dimensão da magia é muito bem elaborada. Enfim, foi divertido ouvir o episódio. Abraços. É isso aí. Imagino que vocês não tenham ouvido essa forja aí, mas eu convidei um colega meu de trabalho, Neto. Smith Neto, só sigam ele nas redes sociais aí. Pra falar sobre esse sistema Daimon, né? Acho que é a pessoa conhecida que mais conhecia desse sistema, né? E eu joguei um pouco de Daimon, não sei a expertise de vocês com o sistema, mas
ele lembra um pouco GURPS, mas é um pouco complicado, a matemática dele, porque envolve números grandes e aí perde muito tempo calculando, sabe? Mas é interessante, assim, é um sistema interessante, mas eu não curto. Algum de vocês já teve alguma experiência com Daimon? Já pelo menos ouviu? O que eu conheço é só de nome, mas porque assim, quando eu comecei no mundo do RPG, já tinha o D&D quinta edição, entendeu? Então eu fui conhecer GURPS só depois jogando aqui no RPG Next também, então. E você, Fovo, já ouviu falar Daimon? Não conheço. Eu não conheço, mas eu gosto do nome. Diz que é um jogo brasileiro? Isso. Não conheço. Vou procurar. Isso, ele foi criado pelo Marcelo Del Débio, que criou vários sistemas, na verdade, vários jogos. Ele é um sistema interessante, sabe? Ele também é um pouco genérico. Trabalha com D100, né? No caso 2D10. O problema dele, que eu vejo, a gente abordou isso no cast, é que ele tem números muito quebrados e números inteiros, né? Tipo, 50 menos 63, aí você... 49 menos... sei lá, 57, e aí você demora um tempo pra fazer mais 50, você fica fazendo essas matemáticas, aí 1/4 de não sei quanto, você quer... O pessoal reclama, você reclama de GURPS, mas vocês não jogaram Daimon pra saber como é chato essas coisas. E aí eu abordei muito também, ele tem uns sistemas muito particulares, sabe, essa visão da magia, principalmente do Marcelo Del Débio, que ele é meio ocultista e tal. E aí ele tenta, tipo assim, simular esse entendimento que ele tem da magia no mundo real, né? Para o sistema. E aí tem questão de cabala e blá 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 blá. Então tem muita teoria, muita filosofia no meio, né? E, enfim, é um sistema complexo, interessante, mas complexo. Eu não achei muito interessante, não. Isso aí. Alguém quer mais algum comentário sobre isso? Vamos passar para o próximo. Bora para o próximo. Se você que está nos ouvindo tem algum comentário sobre Daimon, quer falar um pouco da sua experiência, nos mande e-mail falando sobre. Então vamos para o próximo e-mail. Beleza. Bom, o Matheus mandou um novo e-mail pra gente, falando: olá novamente. Estou no meio do episódio 7 agora. Eu adorei no episódio 6 os PJs bebendo de própria vontade com o NPC no salão. Foi muito bom ver a regra de bebida alcoólica na prática. O final do episódio também foi muito bom, mas estou com todo mundo brigando no salão. Ri muito. Entretanto, eu tenho uma característica que não sei se outros ouvintes também têm, que quando tem um diálogo muito grande contando alguma história no passado, eu perco totalmente o foco. Fico muito distraído e quando percebo já nem sei mais o que está acontecendo. Eu suponho que essa campanha já tenha acabado, mas eu gostaria de sugerir um resumo no começo do episódio das coisas que foram descobertas. Além disso, no episódio 7 apareceu uma convidada que tem o melhor sotaque desse Brasil. Não é possível que ela não seja baiana. Acho que era Nano o nome dela. Não consegui pegar direito o que ela falou depois. As interações foram muito boas, representou muito bem a Terra. No mais, quero parabenizar o ótimo trabalho, continuo me divertindo muito. A Nano não foi nem só convidada, né? A Nano entrou pro grupo de Badlands e ficou até o final. A Jumira foi lá e explodiu ela. Ela jogou um terço da campanha, né? Mais ou menos. Assim, efetivamente, né? De fato, o pessoal é muito bom pra pegar sotaque. Ela é baiana, assim, mas eu assim, não pelo sotaque eu não consigo reconhecer. Eu sou muito ruim disso. Cara, esse episódio eu acho que é o do seu Valdo lá, né? Grande Valdo, nosso padrinho aí. Valdo Raia. Cara, esse episódio foi muito bom, velho. Muito bom. Aquele personagem também eu achei muito divertido, sabe? De interpretar. E o engraçado é que, assim, eu acho que todo mundo gostou, né? Do contexto e tal, mas a aventura não falava justamente pra ele não ser um velho bêbado. Dava sugestões dele ser outras coisas, mas não um velho bêbado. Talvez pra fugir do clichê, não sei, só que eu pensei, não. Mas tem tudo a ver, por que não? Não entendi. Pô, que bom que você desrespeitou as decisões criativas aí da galera. Pois é, foi um risco, mas eu achei curioso isso, que a aventura deixava bem específico. Não faça dele um velho bêbado, ele pode ser um carregador, não sei o que, blá blá blá.
talvez fosse uma preocupação da aventura de que, tipo assim, é um NPC importante que passa uma história muito importante pra progressão da campanha, da história. Uhum. Se você faz ele ser bêbado, dependendo do grupo que você tem jogando, eles podem, tipo, ouvir a história e falar, pô, esse cara tá inventando isso tudo aí, eu não quero saber nada disso, eu vou cuidar da minha vida aqui e fazer outra parada. Então talvez o livro estivesse preocupado em tentar dar credibilidade pro NPC. Só que pro nosso grupo meio que funciona. Até porque pior que eu não tava nessa sessão, né? Porque eu tive algum problema, tipo, no meio eu tive que sair. E aí eles tiveram a conversa com o Valdo Raya e o Tony foi, tipo, pra outro lado. Mas eu lembro que depois eu fui ouvir o episódio pra ver como é que ficou. E, tipo, a dinâmica que foi construída deles tentando tirar a informação do Valdo Raya e a maneira como o Valdo Raya falava com eles pra poder contar a história, tipo assim, ela supre ela supra a falta de credibilidade que o velho bêbado teria, sabe? Porque teve uma dinâmica incluída, assim, sabe? Tipo, não foi só ele dando um monólogo. Eu acho que a aventura se preocupava, na verdade, também em, tipo assim, porque podia ser que ninguém fosse pegar informações no salão. Então ele, tipo, dava umas 3 opções. Ele pode ser um carregador, ele pode estar ali, tipo assim, ele dava algumas opções de sempre encontrar ele, porque ele tinha informações importantes. E eu acho que ele não quis prender nesse personagem, né? Aí só que eu aproveitei que vocês foram lá, né? Então ele estava lá. Era o pessoal chamou o Orc Quântico, no caso era o velho Quântico. Justo. É isso, legal. Esse episódio foi legal. Vamos passar pro próximo e-mail, que também é pequeno, também do Matheus. Por favor, lê também esse e-mail, por favor. Começa do episódio 8. Sim, claro. Acabei de ouvir o episódio 8 e nossa, que conteúdo de qualidade. O mistério está muito interessante e não saber o contexto do cenário faz tudo ficar mais emocionante. É RPG medieval clássico, a gente sabe o que vai encontrar. Aqui a gente não faz ideia. Queria saudar os jogadores e o mestre, o trabalho está muito bem feito. Além disso, gostaria de destacar a interação de Tony com Lupita. Cinema absoluto. O que você tem pra comentar qual aí? foi esse episódio? O episódio 8, eu acho que foi o episódio que a Lupita começou a jogar mesmo. Se eu não estiver enganado. A Nana, ela era uma excelente jogadora, tipo assim, a maneira como ela interpretava um personagem muito bem, assim, tipo, ela era muito... A palavra não é exatamente caricata, mas é que, tipo assim, ela tinha muita personalidade o tempo todo, tipo, tipo assim, ela fazia comentários muito, sabe, tipo, muito sagazes o tempo todo. E, tipo assim, as interações do Tony com a Lupita, que, tipo assim, ela me quebrava toda hora, tipo, se eu falava alguma coisa, ela, criava um argumento que me deixava vendido de verde e amarelo, ela falava, não tem o que fazer aqui, cara, tipo assim, é isso aí, pô. É verdade, ela deu uma dinâmica grande pro grupo. Inicialmente, que ela era um NPC, né? Vocês deixaram, obviamente, o irmão dela morrer, né? Na legal. aventura... legal, né? Super bacana. E na aventura mesmo, o que deveria acontecer é que vocês, né, ouviram tiros aleatórios, vamos ver quem é, tal. Aí vocês iam ver uma carroça sendo atacada por índios. Aí vocês, vamos ajudar. Aí tinha a chance de vocês salvarem o irmão dela, que era o Brother Lee, o nome dele. E aí, mas como vocês não ajudaram, que estava previsto na aventura, ele morreu. E aí, bacana, legal. A ideia do NPC, né, a Lupita, era ter realmente não um Deus Ex Machina, né, mas um escape, que foi o que aconteceu no final das contas, né? No final, né, com a luta lá com os zumbis e tal. A aventura ela previa que fosse outro NPC que estivesse ajudando ela, né? Mas que fosse mais ou menos que acontecesse aquilo. Só que casou do Vitinho, né? Ajudar ela e tal. Teve toda a contextualização e tal. Mas foi basicamente o que aconteceu. Só que a diferença é que a Nana estava contribuindo, né? Pra evolução do NPC, no caso da personagem. Mas a ideia é que ela fosse uma ajuda mesmo, porque seria necessário. Talvez não da forma como aconteceu, mas veio a calhar tudo, sabe? Foi bom enquanto ela esteve. Infelizmente ela teve problemas pessoais e não pôde participar muito da mesa, né? Acho que ela participou mais ou menos um terço, como eu já comentei. Mas foi boa a participação. Você foi lá e explodiu ela. Exatamente. Não exatamente. Se você ouviu toda a aventura e depois você ouviu o conto de Lupita, você sabe o que aconteceu com ela, né? Mas é isso aí. E se você quer saber mais alguma coisa, você continue acompanhando aí as coisas que saem de Badlands na segunda temporada.
Enfim, algum comentário sobre isso, Vitor? Tenho, é porque assim, sobre o irmão da Lupita que morreu, é que o criador da aventura não contava que o mestre que narraria seria um sádico, né? E todos os jogadores iam achar que a gente tava pra morrer em qualquer momento. Então, assim... Não, porque a gente tá... Tipo assim, GURP já não é amigável. O GURP já tá querendo te ferrar o tempo todo. Aí o Lyra, ele já quer ferrar a gente extra. Então, tipo assim, já é o GURPS mais o Lyra. E aí, tipo assim, quem inventou a aventura também tá de brincadeira comigo, né? Você tá andando no meio da estrada, você escuta tiro do outro lado da colina. Ah, eu vou lá olhar. Por quê? Em nome de Cristo, eu vou olhar do outro lado da colina onde tá tendo tiro. Eu vou seguir o meu caminho. Eu tô levando a cabeça de um diabo boi pra cidade. Tipo, eu não preciso dessa briga agora, tá ligado? Na moral, se eu tô andando na rua e eu ouço um tiro, a primeira coisa que eu faço é me jogar no chão. E quando o tiro para, eu vou pro outro lado. Entendeu? O que faz todo sentido. Mas o irmão ter sobrevivido não ia, sinceramente, não ia ajudar muito na aventura, não. O que ia diferenciar é que, tipo, em vez de ser outro, foi o Vitinho que foi ajudar ela, ia ser ele, entendeu? Ia ser outro NPC. Sim. Então, assim... ele ia ficar vivo numa briga pra morrer na outra. Isso, exatamente, basicamente. Então, eu falo brincando, mas na verdade não teve grande diferença, não. Na verdade, ela faria mais diferença, né? Só seria uma mão a mais, talvez. Enfim. Justo. Não sei se você ouviu, Fovo, a primeira temporada da nossa aventura aí, mas talvez se você ouvir, você goste da personagem que interpretou o NPC, né? A Lupita, no caso. A Nana, no caso. Enfim. Vamos passar para o próximo e-mail. E adivinha quem foi que enviou o próximo e-mail? A gente tá no streak do Matheus aqui. E quem quer que seja que tenha respondido, o Matheus também resolveu escrever uma bíblia junto. Mas vamos lá. Vai lá, comecei. Oi, pessoal. Finalmente terminei o episódio 15. Pulou do 8 pro 15, pô, Matheus. Esperava mais, hein? Aquele maratonou. Estou adorando a Forja logo depois de terminar. Muitas coisas estão fazendo sentido agora. Eu tenho algumas observações para fazer. Primeiro, uma crítica. Muitas coisas interessantes aconteceram ao longo dos episódios, mas parecia que não eram interligadas. Depois de ouvir a Forja, percebi que realmente não eram. Primeiro, foi o Vingador de Antílope. Nem lembro o que foi isso. Daí o cara que vende o Elixir parece que pregou alguma peça ou fez alguma magia, mas ele não aparece de novo. Depois tem o Lobisomem e Tony não viram o Licantropo. Não acredito que perderam essa oportunidade. Pra mim, como ouvinte, me pareceu que todas essas coisas estavam interligadas. Afinal, uma surpresa para todos os moradores da redondeza, o surgimento de elementos paranormais. Eu ficava pensando comigo, se nenhum NPC está acostumado com esses acontecimentos fantásticos, isso quer dizer que eles estão ligados e provavelmente advindos da mesma origem, da mesma fonte. Então, no fim das contas, me pareceu que as sementes de aventura estavam sendo plantadas, mas eram abandonadas logo em seguida. É uma crítica esquisita, pois não sei que poderia ter sido feito diferente para mudar essa sensação. Talvez faltou eu entender melhor sobre o cenário para entender que, como na vida real, uma série de acontecimentos aleatórios podem não fazer sentido mesmo, e tá tudo bem. Tá, eu vou comentar um pouco sobre esse primeiro ponto do Matheus aqui, que é o seguinte. Cara, no podcast a gente gravou essa aventura... Quantos meses que a gente ficou gravando ela, Anderson? Cara, foram 15 episódios, eu acredito que... uns 5 meses. 6 meses. 5 meses, eu acho. Porque teve vezes que não e aí, jogou assim, e tal. Verdade. E aí a gente tem uma esteira de produção, Matheus, com outros mestres, né, que ficam na fila e tal. Então, assim, infelizmente não dá pra gente seguir com tudo que acontece ser um plot que dá alguma coisa na aventura e tal. E RPG tem muito disso, né, de tabelas aleatórias, de encontros aleatórios, assim como a vida. Eu não sei se já aconteceu com você, mas assim, eu aqui da minha cidade, eu tenho cabelo comprido e barba comprida.
eu não sei quantas vezes um morador de rua aleatório vira pra mim e fala: nossa, você parece o guitarrista daquela banda X. Já me falaram nomes, assim, completamente aleatórios. E eu nunca mais vi essas pessoas, entendeu? Esse final de semana mesmo, uma pessoa... Eu tava na casa de um amigo meu, na porta desse amigo meu, em outra cidade. Eu tava em Caldas Novas. O cara virou pra mim e falou: gente, desculpa aí. Cara, você é um cantor de uma banda de rock lá de Goiânia? Eu virei pra ele: cara, não sou. Ele: foi mal, achei que era um amigo meu. E foi embora. Sabe? Tipo... E é isso, sabe? Então... É como você disse, tipo, às vezes acontecimentos aleatórios podem não fazer sentido e tá tudo bem mesmo, assim, sabe? E eu acho muito legal isso, na verdade. E tem uma segunda questão que é o quê? Cara, no mundo onde as pessoas não têm poderes, né, pelo menos não têm poderes muito roubados, né, não são muito fortes, um encontro com uma criatura sobrenatural poderosa normalmente termina em morte pra essa pessoa. Então, as pessoas que moram perto não estão acostumadas, porque elas não veem acontecer, porque quem viu morreu, sabe? Então é meio difícil você conseguir fazer essa informação chegar pra todo mundo na cidade, mesmo as pessoas que moram ali ao redor, sabe? Bom, vamos então pro segundo ponto aqui, que é o segundo ponto é uma sugestão, diz Matheus. Inclusive, mais um ponto aqui que é parabéns pelo uso de fim das contas, porque eu odeio quando eu escuto no fim do dia, porque isso é um anglicismo que a gente não precisa. Obrigado. A gente já tem a nossa própria gíria BR. Tá, beleza. Então, continuando aqui, disse Matheus, o segundo ponto é uma sugestão. Usamos vários clichês narrativos e de personagens nas histórias de RPG, e isso é maravilhoso. Sabe aquele clichê do vilão explicar seu plano maligno? Eu queria sugerir ao mestre Anderson algo parecido. Explico. Nos últimos 2 combates contra o Necromante e Lança Quebrada, achei que faltou explorar diálogo com os vilões. Lança Quebrada nem falou nada, já chegou querendo matar todo mundo. Lança Quebrada nem falou nada, já chegou querendo matar todo mundo. Pode ser que tenha feito sentido para aquele momento da história? Sim, mas acho que o realismo pode ser deixado um pouco de lado se a recompensa for uma boa história. Minha sugestão seria ter alguns momentos no meio de combate, ou antes dele, em que o vilão conversa com os PJs, de forma que a gente entenda o que está em jogo, quais suas motivações, ou até dar uma oportunidade dos PJs resolverem o conflito sem o uso da violência. Acho que todos ganharíamos dessa forma. Mas assim, eu sei que mestrar é um trabalho árduo, e quero dizer que o trabalho final ficou muito bom, independente dessas críticas. Até porque eu ouvi até o fim, né? Comentário sobre isso. Concordo com ele. Discurso de vilão é maravilhoso e era importante, mas 90% dos jogadores falam: enquanto ele está falando, eu saco minha arma e atiro ou vou pra cima. Então, tipo... É isso que eu ia comentar. Eu não consigo lembrar de um diálogo que o Anderson tenha conseguido terminar até o fim antes de um de nós interromper ele com alguma pergunta ou algum comentário que, tipo, a gente já seria respondido se a gente simplesmente ouvisse o Anderson, entendeu? Mas qualquer vírgula que o Anderson coloca no meio dos textos, a gente... Não, agora que ele pausou, eu quero fazer isso. Então, assim, é meio complicado essa questão do discurso do vilão em RPG. É o dilema do RPG, né? Hã? É o dilema do RPG, tipo assim, é difícil. É uma experiência colaborativa, né? Tipo assim, às vezes a história às vezes não termina tipo assim, ela não é contada da maneira como talvez fosse mais impactante, porque no final das contas ela é colaborativa, sacou? Tipo assim, é difícil scriptar certos momentos pra eles funcionarem da melhor maneira possível, porque as pessoas vão querer se meter no meio e tipo, fazer coisas, enfim. Só que eu acho que eu entendo o sentimento que ele tem de que as coisas são desconexas, e tipo assim, eu acho isso tão estressante. Só que tipo assim, eu acho isso estressante ele é o estressante que complementa a GURPS, sabe? Tipo assim, pra mim, pessoalmente, eu tô falando uma experiência pessoal. Tipo assim, o Tony termina aquela campanha, pô, estressado.
Tipo assim, e ele tá estressado porque eu tô estressado também, sacou? Tipo assim, as coisas acontecem e às vezes elas parecem não fazer o menor sentido. Tipo assim, cara, por que em nome de Cristo tá aparecendo um demônio agora, do nada? O que tá acontecendo? Por que isso se liga com os homens cebola? O que tá acontecendo nesse lugar, entendeu? E aí, tipo assim, o estado mental do jogador tentando acompanhar a história da campanha pra fazer sentido da campanha passa pro personagem e o personagem fica assim, caralho, o que tá acontecendo? Meu Deus do céu, eu preciso matar esse cara com cabeça de caveira aqui, entendeu? E eu acho isso fantástico. Eu acho que tipo assim, isso funciona com GURPS especificamente de um jeito que, sei lá, talvez não funcionasse também com D&D, sabe? Tipo assim, D&D é muito... ele é muito menos... modularizado talvez pra isso, sabe? Tipo assim, o D&D ele tem aquela coisa de uma estrutura mais linearzinha e tal, da história contada do jeito padrão. Eu acho que o fato do GURPS ser o que o GURPS faz com que esse tipo de campanha onde algumas coisas acontecem parecendo meio que aleatoriamente, mas que eles têm um motivo, a gente só talvez não fez a pergunta certa pra descobrir o motivo, sabe? Eu acho interessante, pessoalmente. Fovo, você quer fazer algum comentário? Minhas respostas eu vou dar com as respostas que eu dei no e-mail, mas... Pô, você tem algum comentário sobre isso? Sobre... questão de desconexão, talvez. Improviso. E também o que foi falado é discurso de vilão. Vocês fazem muitos discursos de vilão nas suas mesas? Acho que não muitos. Mas, por exemplo, a gente tem um jeito de... conseguir terminar o discurso, porque muitas vezes os jogadores querem falar e estou pensando como dizer isso. O jeito que a gente tem é que começa falando alguma coisa como: vocês veem assim cinematicamente como o vilão, o personagem vai fazer alguma coisa e depois tem o discurso. Então acho que isso ajuda. Você já deixa bem explícito que é uma cena, enfim, de apresentação, né? Sim, exatamente. É uma forma, né? Uma forma. Interessante. Pode continuar, Vitor. Você comentar alguma coisa ou continuar a leitura? Não, eu gostei da sugestão da Fovo. Acho que talvez eu vá tentar fazer isso até nas minhas mesas, sabe? Quem sabe. Mas... ainda comentando um pouco sobre isso, que eu já meio que me adiantei e li o resto do e-mail aqui e tá muito bom, mas assim, aos amantes aí de animes, né, do podcast, cara, a gente na última temporada de anime, no último ano, na verdade, a gente teve a segunda temporada de Solo Leveling, né? Eu não sei se vocês acompanharam Solo Leveling, mas a gente tem o quê? 50 episódios desse anime. A gente tem, vamos lá, um sistema, que é um mistério que ninguém explicou ainda. A gente tem o porquê que só o protagonista consegue evoluir, que também ninguém sabe por que isso acontece. A gente tem uma doença na mãe do protagonista que ninguém sabe por que ela acontece, e que foi resolvida em um único episódio. E toda a história em volta disso foi só uma lágrima no protagonista e mais nada, entendeu? Então a gente tem 50 episódios ali do anime onde nada foi explicado. A gente não teve nada de história sendo desenvolvida. Todos os personagens secundários são completamente esquecíveis, a ponto de virar um meme na comunidade de animes, que, me fala o nome de 3 personagens que não seja o protagonista e os minions dele. E ninguém sabe o nome dos outros personagens, sabe? Então assim, e mesmo assim, esse anime ganhou como anime do ano passado. E ele é divertido pra cacete. Entendeu? Eu tô falando isso tudo porque é uma crítica, porque o anime tem zero história, tipo assim, tem zero desenvolvimento, mas ele é muito bom mesmo assim, sabe? Então assim, são formas diferentes, né, de você construir uma história, uma narrativa e tal. Então... discurso de vilão é legal, mas eu não sei se ele é tão necessário assim pra gente ter uma boa história, sabe? Desculpa, acho que a melhor coisa que a gente pode fazer pra isso é realmente pensar se esse vilão faz sentido que tenha a cena do discurso, porque às vezes tem sentido e às vezes não. É isso.
Geralmente é por isso que eu assim, não curto discurso de vilão, porque na realidade as pessoas não esperariam, dependendo do conceito que elas têm, a não ser que a ideia já fosse conversar com a pessoa, entendeu? Mas geralmente se você vai lá pra matar um cara, você não vai querer conversar muito com ele, entendeu? Então depende muito do contexto. Agora não, vocês estão assistindo uma gravação, tipo, faz todo sentido, né? Ou estão presos, são obrigados a ouvir, beleza. Mas dependendo da motivação pra encontrar a pessoa, já não faz sentido, realmente. Então, assim, eu acho que é interessante também, se não for um discurso, porque o discurso acaba sendo um suplemento, tipo assim, o grupo não conseguiu descobrir, né, que geralmente é o que eu faço, eu dou várias pistas pra ligar os pontos. Então, o grupo não conseguiu ligar esses pontos. Talvez seja necessário que tenha um discurso, mas eu preferia que o grupo ligasse os pontos e descobrisse por si só. Essa é a minha cabeça, entendeu? A gente tem o dom de ignorar todos os pontos que você Exato. deixou. É fantástico. Beleza. O Matheus continua. Em terceiro lugar, como eu sou muito fã de GURPS, eu gostaria de dizer que adorei o uso de regras muito específicas em vários momentos da aventura. Brody alcoolizado perdendo os testes de HT e mudando sua condição de embriagado, bêbado, etc. foi hilário. Eu discordo que foi hilário. O jogo de cartas no salão foi muito divertido. E claro que o momento... E claro, o momento que foi o verdadeiro clímax, o uso da regra de cavar buraco. Na moral, eu tive uma crise de riso tão grande que tive que pausar o podcast. Eu acho que é todos nós. Bom, beleza. Em quarto lugar, gostaria de avisar a Vitor, no caso eu, esse que vos fala, que 18 a 20 de NH para a perícia de combate é um valor alto sim, e Brody ainda era Gunslinger. Eu não sei que azar você teve para errar tanto assim. Eu sei. Em todas as minhas mesas eu obrigo os jogadores a pegar algum nível de sorte, justamente para momentos assim não serem tão frustrantes. Eu achei bem de boa na real, não me frustrei muito não. Eu achei com um charme o fato do meu sniper mega especializado errar todos os tiros. Tem uma regra opcional em GURPS, Martial Arts MA 121. Realmente esse cara gosta de planilhas. Em Trick Shotting tem Prediction Shots, que deixa você diminuir a defesa do seu adversário. Por exemplo, se você ataca com -4 adicional, o alvo tem -2 de defesa. Eu não entendi nada do que você falou agora nessa última frase. É basicamente uma finta, né? Só que a distância. Certo. Mas sim, eu tive muito azar. E eu acho que eu acertei o meu primeiro tiro na aventura. Foi, sei lá, cara, foi um dos episódios finais, tá ligado? Eu errei todos os meus tiros. Todas as minhas tentativas de combate foram falhas. Até chegar, nossa, muito no final da aventura. Foi impressionante. Não, o mais incrível foi as duas primeiras rolagens da mesa. As tuas, né, no caso. Foram 2 falhas críticas, 18. Incrível. Isso aí é um absurdo de estatística quase impossível. Cara, eu nem lembrava disso. Provavelmente meu cérebro apagou pelo trauma. Aqui. Não, é bom demais. Bom, por fim, esse e-mail já está muito longo. Se eu lembrar de mais algum comentário, envio depois. Quero agradecer a todos os jogadores e ao mestre por deixar meus dias mais alegres. Vou continuar ouvindo as próximas aventuras já gravadas e envio minhas expressões por aqui. Valeu, pessoal. É isso aí. E a resposta, então, que um compilado disso que a gente falou, né, que foi dada foi o seguinte: Olá, Matheus. Obrigado pelo seu e-mail maravilhoso. Vou tentar fazer considerações sobre seus comentários. Ponto 1. De fato, existia uma trama principal, mas como sempre, os jogadores iam se esquivando aos poucos dela. Para tentar corrigir a rota, era necessário fazer ajustes e narrativos, incluindo outras tramas paralelas, e aí causando uma sensação de desconexão. Porém, na maioria, o objetivo era eles voltarem aos trilhos. Para outros elementos, como o médico, que sim, fez magia, a ideia era adicionar elementos, mesmo que aleatórios, do cenário. A ideia era que isso também pudesse ser gancho para que os jogadores explorarem um pouco mais sobre elementos do cenário. Por exemplo, pouco eles se envolveram ou quiseram saber sobre magia, que existe no cenário, mas eu não podia forçar eles a irem atrás, então ficou só o gostinho mesmo. Para as próximas temporadas, estou tentando forçar os jogadores a
trabalharem mais o cenário, que é Deadlands, tem um suplemento pra GURP, se quiser buscar depois e conhecer mais, recomendo. Eu quero fazer uma inclusão de comentário aqui. Magia é o caralho, aqui é a ditadura da espadinha, porra. Certo. Ponto 2. Realmente, essa questão de discurso de vilão e outros elementos explicativos são interessantes. Eu gosto, mas como sempre o problema são os jogadores. Vou dar um exemplo. Quando os jogadores foram atacados pelos índios do episódio 2, o correto seria eles interrogarem eles e tal para saber o que estava acontecendo. Mas eles não só não fizeram isso, quanto não se importaram com seu amigo ser possuído por um espírito assassino e executar todos de boa. Infelizmente, não tem muito o que fazer quando os jogadores não têm a curiosidade necessária para descobrir a razão das coisas. Outro exemplo foi o médico lá que claramente utilizou magia e ninguém ligou. O índio que curou o Lone. Enfim, se os jogadores não pegam um gancho, fica difícil fazer um negócio natural e bom. O lado bom disso é que fica um mistério e easter eggs que os ouvintes podem montar junto com os jogadores, juntando todas as pistas. Pelo menos a narrativa principal tinha muito disso, de deixar indícios que os jogadores fossem ligando os pontos. O problema é que eles ligavam errado ou não faziam as conexões. E de novo. Aí tinha que vir um elemento fazendo aquele papel do ponto 1 de trazer eles novamente para a narrativa principal. Mas tentarei deixar as coisas mais explicadas. Se os jogadores colaborarem, claro. KKKKK. Ponto 3. Ponto 3 foi sobre o quê? Ele falou foi sobre... regras específicas na aventura do Brood alcoolizado. Eu falei, né? Essas coisas que são improvisadas geralmente ficam muito legais mesmo. Que foi a cena lá com o seu Valdo e tal. Isso ali foi um pouco de improviso, né? Tava mais ou menos na aventura, mas ficou bem legal. O ponto 4, que ele falou sobre... O meu azar. O azar do Vitor, certo. Ponto 4. Olha, os jogadores enrolaram bastante e acabaram ganhando mais pontos do que deveriam. Vou ter que cobrar isso no futuro, dando menos pontos, com certeza. Canalha. Quanto a Brood, realmente foi muito azar, coisa inacreditável mesmo. Quanto às regras, eu acabei optando por deixar as coisas mais simples para jogadores menos experientes, como o Vitor, poderem ir se acostumando. Mas o combeiro safado do Heitor dificultou as coisas. De qualquer forma, aos poucos tentarei deixar regras mais interessantes com eles. Ponto extra. Meu trabalho aqui. Só tô trabalhando, cara. Ponto extra. Sobre o cenário ainda, essa aventura é realmente introdutória para o cenário, no caso foi a primeira temporada de Badlands. Eles estariam em um ponto da história que as coisas estão começando a ficar estranhas no Velho Oeste. Para desenvolver mais isso, seria necessário mais tempo. No futuro veremos se será possível aprofundar mais, como eu gostaria. Continue acompanhando o projeto e logo sai uma nova temporada. Que já deve ter saído e vocês devem ter ouvido aí pelo menos o primeiro episódio. Abraço e obrigado pelos comentários. Vem aí a caravana para Anha Reis, no caso já saiu, você deve estar acompanhando aí, você que não está nos ouvindo. Aventura oficial, não deixe de enviar suas impressões. Eu acho que vai só acrescentar o ponto que assim, você tá falando vai vir uma nova temporada que já deve ter saído do primeiro episódio em live, né? Porque tipo assim, esse pergaminho vai sair, tipo assim, quando esse pergaminho for lançado, a segunda temporada de Badlands vai levar uns 2 anos pra sair em podcast ainda, então... Na verdade, 2 não. Você que está nos ouvindo, pode ter certeza que realmente é o que o Heitor está falando. Em podcast, pelo nosso cronograma atual, acredito que daqui a uns 3 anos vai sair o podcast de Badlands, sabe? Então, se você quer que essa frequência diminua, esse tempo, né? Você quer ouvir isso mais rápido em podcast, considere nos apoiar, que nós vamos falar sobre isso já. Mas pra gente conseguir mais dinheiro e conseguir pagar um editor e aumentar essa frequência de publicação. Caralho, maluco, tem um ataque de oportunidade do nada. Com certeza. E sobre essa questão agora, que eu falei do ponto extra, realmente, é sobre a questão do cenário. Essas aventuras, elas são um pouco sobrenaturais, então, tipo assim, não dá pra colocar o cenário totalmente, né? Porque o cenário tem muita... Realmente o pessoal já está mais acostumado com essas coisas sobrenaturais, então tem que adicionando aos poucos os elementos do cenário, de forma que não destoe muito da aventura, né? Original, claro. Então, para finalizar esse e-mail, continuar a outra resposta dele, por favor, Vitor, do Matheus.
Ok. Velho, disse Matheus, esses pontos que você citou dos PJs não instigarem nenhuma outra pista me fez lembrar que eu pensei a mesma coisa quando estava ouvindo. O pior é que a parte do cara que foi possuído, eu não lembro o que aconteceu. Eu sei que a gente não conseguiu seguir com isso por algum motivo X. Um problema que a gente mesmo criou entre o grupo. Não lembro porquê, acho que a galera tava querendo ver outra coisa. É porque assim, só explicando isso aí, o Lone... Vocês conseguiram a faca do Dimácio com os índios lá. E aí, tipo... Era pra ter ficado subentendido que o Lone não tinha aquele tipo de atitude, principalmente com os indígenas. Sim. E aí, tipo, ele comeu, matou um, matou outro. E aí vocês até tentaram parar ele, né? E eu pensei, eles vão deixar pelo menos um vivo pra saber o que aconteceu. Só que aí não, quando ele começou a matar o terceiro e o quarto, todo mundo ficou só sentado achando estranho. Tipo, assim, eu achei, tipo, beleza, ninguém quer saber, beleza. Cara, não tem o que fazer. Na minha cabeça, eu lembro da gente, eu pelo menos ter tentado puxar alguma conversa sobre, e a gente não encaixou as conversas, e a gente só deixou pra lá, entendeu? Uma hora isso volta aí pra poder atrapalhar a gente em algum momento e a gente fala sobre isso depois. E aí depois vocês acham que o lança quebrado vem querer matar vocês mesmo, entendeu? Aí não pode reclamar depois. Eu posso reclamar o tempo todo. Eu tô na prerrogativa que eu tô fazendo meu trabalho. Eu tô aqui pra reclamar e pra dar tiro nos outros. Reclamar Reclamar até então não me tirava pontos, entendeu? Isso aí. Bom, a questão da magia do Elixir, que eu, Vitor, tô até agora sem entender de que magia vocês estão falando, entendeu? Eu pensei, eles devem deixar pra ver isso depois. Nunca mais foi visto. Bicho, Tu sabe o que fudeu isso aí? É que, tipo assim, porque ele tá falando. Teve um vendedor que passou numa das cidades que a gente tava, que ele tava vendendo, tipo, um elixir milagroso e tal, não sei o que, tipo assim, ele fez, tipo, um truque debaixo do casaco que era pra fazer uma magia. O único filho da mãe que passou no teste foi o Tony. E, tipo assim, o Tony não ia atrás do cara pra poder perguntar isso. Porque, de novo, o Tony tá estressado. Ele tá falando, pelo amor de Deus, eu não quero saber disso. Eu não quero saber de magia. Eu não quero. Vai embora. Fome. Entendeu? Tipo assim, se o Lucky Lu tivesse passado no teste, você pode ter certeza que ele teria chamado o cara. A gente teria tido por 3 sessões a mais pra poder conversar com o cara, saber da magia do cara. Só que, tipo assim, teve o azar de que todo mundo fez o teste e apenas um passou. Inacreditável. Bom, continuando. Quando o Lone assassinou os indígenas a sangue frio no segundo episódio, eu fiquei com muita raiva dele naquele momento. Pois é. Matutei várias teorias. Talvez o GM tenha conversado com o jogador em segredo e ele na verdade é o vilão da história, infiltrado no grupo. Talvez ele só tenha a desvantagem Bloodlust e queira ver seus inimigos mortos. Por último, bem de longe, pensei que a faca pudesse ser amaldiçoada ou algo assim. Nossa, mas foi nosso primeiro pensamento. Mas agora que eu entendi tudo, faz muito mais sentido. Tem que dar um desconto que eu fui meio lerdo também. Pois é. E Heitor é muito combeiro safado. Na verdade, o Matheus escreveu: Heitor é muito bombeiro safado. Calendário RPG Next à venda em 3 meses, com o Heitor na capa. Vai vender bem. Eu tive a impressão que ele usou a regra do Martial Arts de técnica de combate para mais de um ataque em um local do corpo específico, diminuindo a penalidade. Que língua foi essa? Não lembro exatamente como era, mas Tona atirava 2 vezes na cabeça, além de usar acrobacia para aumentar a defesa. Clássico. Por fim, Anderson fala: você joga esse tiro com menos 12. Heitor: tirei 13 e passei por 1. Eu no meio do conforto do ar: desgrama, Tony tem NH 26. Sim, que Deus o abençoe. Muito bom. Delícia esse podcast. É que a matemática é implacável, cara. Então, tipo assim, a gente tem que ganhar na estatística, sacou? Não há matemática que ajude minha sorte. É isso. Então, mas é que você tem que parar de depender da sorte, cara. Você tem que abraçar o combo, entendeu? Você tem que entender que você tem que forçar a matemática a se dobrar a você. Você não pode se deixar derrotar pelos números, cara. Anderson, como é que foi mesmo as minhas 2 primeiras roladas na aventura? Então, mas aí, tipo assim, os teus 2,18, aí ele entra na conta de que, tipo assim, a matemática de fato ela é implacável, sacou?
Tipo assim, tu jogar GURPS é tipo tu saber que você vai morrer algum dia, entendeu? Tipo assim, a gente vai morrer. Só que até a gente morrer, a gente tem que fazer o possível pra não morrer, entendeu? Só que assim, a gente não consegue evitar que a gente vai morrer. Mas até lá, a gente tem que tentar, entendeu? Lutar contra isso. E aí é onde entra o NH26. Tem NH26. Aguardem Brode na segunda temporada. No lugar de farear tiros, fareando em bênçãos e coisas do tipo. Pô, fantástico. Isso é incrível. Olá, Brode, cura aqui a gente, claro. Toma aqui, vou lançar uma jogada de cura. Brode acaba de ferir o seu aliado. Pô, legal, ok. Bom, então é isso, tá dando nosso tempo. Eu quero agradecer você que ficou até o final aí pra ouvir todo esse Pergaminhos na Bota. Ainda tem outros pergaminhos, mas já tá dando o tempo aqui, a gente não pode extrapolar. Então eu peço que você continue fazendo assim como o Matheus, que nos mandou muitos e-mails. Nos mande e-mails, principalmente. Se você quer garantir ouvir a sua voz aqui, ouvir o seu comentário. A voz não, ouvir o seu comentário aqui, quer garantir ouvir o seu comentário, nos mande um e-mail para contato@rpgnext.com.br. No site do RPG Next você também encontra um campo lá onde você pode escrever e tal. Fica mais fácil. Você pode elogio, reclamação, lá que você quiser. Você comenta para nós e vai chegar esse e-mail. E aí, como foi falado, né? Se você gosta do nosso trabalho e quer nos ajudar, dá uma olhadinha no apoia.se/rpgnext. Fez lá um apoio legalzinho que você não consegue nos dar. E aí, quem sabe no futuro, se a gente conseguir bater essa média, bater essa meta de conseguir contratar novamente um editor e diminuir essa frequência de publicação, né? Ou seja, publicar mais material. Então, nos ajude aí, curta e comente nas redes sociais e divulgue para os seus amigos. Se você não gostar, divulgue para os seus inimigos. E eu pergunto, vocês, meus companheiros, tem algum jabá pessoal para fazer? Eu só quero reclamar que você falou que é diminuir a frequência e aumentar a frequência, cara. Não, é aumentar a frequência, é diminuir o tempo e aumentar a frequência. É isso, então, além de tudo isso que eu falei, continue nos acompanhando todos os programas aqui do RPG Next, em todas as redes sociais, no YouTube, principalmente no site. E nós nos vemos então no próximo, dentre outras coisas, Pergaminhos na Bota. Valeu, pessoal! Até a próxima! Valeu, gente! Tchau! Tchau, gente! Uma produção RPG Next.